Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa, nesta manhã. Pedir para que Deus abençoe a nossa família, nossos amigos, nossos governantes, que todos eles possam sentir envolvidos pela paz de Deus e que todos eles possam fazer o trabalho de um pai para a sua população. Abençoa também nesta manhã o Dr. José, para que ele seja envolvido nessa paz e que ele possa levar o seu Evangelho, Senhor, a todos os corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Bom dia a todos, aos encarnados e aos desencarnados também. Hoje nós vamos refletir sobre o que Jesus tem a nos dizer para que a gente enxergue melhor as nossas dificuldades e as dificuldades dos outros. E assim a gente viva melhor e desempenhe melhor a nossa função. Então, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, há o relato do Evangelho de Jesus, onde ele fala que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E na sequência, no diálogo que eles tiveram com os fariseus, Jesus diz uma orientação específica. Porque vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então isso orienta-nos como que a gente se relaciona com os nossos irmãos, as pessoas que convivem conosco. Qual a opção que Jesus nos dá para que a gente compreenda, entenda e conviva bem com os que nos cercam? A opção é tirar primeiro a trave do nosso olho, para que daí a gente possa então enxergar melhor o que o nosso irmão tem, o que ele faz, para que aí a gente ajude inclusive o nosso irmão a tirar o argueiro do olho dele. Olha, trave, a trave é um simbolismo de algo que está atrapalhando nós enxergarmos as situações que nos envolvem, da gente analisar. Então, Jesus já nos mostra que a gente tem essa dificuldade, quando ele fala que nós precisamos primeiro tirar a trave do nosso olho. Então ele já fala para nós: olha, vocês têm dificuldades de tirar a trave do vosso olho, vocês não enxergam direito tudo o que acontece ao seu redor. Então não é possível que a gente emita um julgamento das pessoas, sendo que a gente também não enxerga direito o que acontece com as pessoas. Isso é ser misericordioso, né? Para ser misericordioso, como Jesus fala no Evangelho, nós precisamos ter uma visão muito clara de quem é a pessoa, de quem somos nós, do porquê dos comportamentos que existem
com as pessoas do porquê elas fazem. Mas o fato é que nós precisamos, se não somos misericordiosos, precisamos aprender a ser misericordiosos, para o nosso bem-estar principalmente, né? Então, para isso, a gente tem que se aprender a se compreender, a se conhecer, a saber quais os defeitos, o que eu não enxergo em mim, que faz com que eu não compreenda as pessoas. É quase como se nós fôssemos cegos e não vêssemos o que acontece com as pessoas, né? E a pessoa que não é capaz de observar, de sentir, né, de palpar as coisas, de ver os detalhes dos comportamentos, das falas, das situações que todos vivem, ela não é então capaz de observar quem é mesmo. Porque essa nossa relação social, relação uns com os outros, é que vai nos mostrar o que é que nós precisamos modificar em nós. Então a gente tem que ter essa capacidade de ficar preocupado com as filigranas que existem no comportamento de todo mundo, nas decisões que todos tomam, né? Sem ter essa percepção, sem ter esse questionamento, né? Por que a pessoa fez isso, por que fez aquilo? Sem ter esses questionamentos, a gente julga, a gente fala, a gente condena, a gente critica todo mundo, sem ter um conhecimento necessário para isso, né? Porque o nosso olhar tem uma trave que não permite que a gente olhe e enxergue exatamente o que é, né? Acho que todo mundo algum dia já teve um cisco no olho e vê como é que fica borrada a visão. E a gente não vê os detalhes por causa desse cisco que está ali na visão. Então, a trave que Jesus fala é justamente um cisco que atrapalha a gente enxergar o outro, a personalidade do outro, né? Por exemplo, nós temos, cada um de nós nasce com uma tendência de personalidade, que é o fruto de muitas vidas anteriores. E nós nascemos com aquele conhecimento, aquela tendência, as facilidades ou dificuldades que nós temos para viver, para superar os obstáculos. Cada um nasce dessa forma. E nós nascemos e temos as oportunidades para melhorar isso, porque sozinhos nós não melhoramos. Se nós vivermos como eremitas isolados num lugar, nós não vamos melhorar tudo aquilo que nós precisamos melhorar. A gente precisa um do outro, precisa enfrentar situações, relacionamentos, para que a gente vá melhorando. Então, muitas coisas nós não vivenciamos ainda. Muitas atitudes que os outros tomam em relação a nós, nós não vivenciamos. Nunca tivemos uma experiência daquela. E a gente julga e a gente condena. A gente não entende, não tem dificuldade de compreender o que o outro fez, porque nós não tivemos essa vivência. Quando nós já temos uma experiência anterior, fica mais fácil. Temos a experiência, mas temos também a crítica de saber as dificuldades que as pessoas têm para tomar essas atitudes. E um dos maiores impedimentos que existe para que a gente enxergue realmente a nós mesmos e aos outros é o orgulho. O orgulho ele é uma trave no nosso olho. E as pessoas podem dizer, mas eu não sou orgulhoso, ou eu sou humilde. Mas a gente não vê realmente, não consegue às vezes analisar que o orgulho está te deixando ser egoísta. A gente é orgulhoso e não percebe às vezes. Por isso que a gente tem que estar sempre refletindo, sempre analisando, por que a gente lê o Evangelho, estuda o Evangelho várias vezes, as mesmas parábolas, as mesmas
citações e cada vez a gente aprende mais, porque a gente tem que estar sempre refletindo, porque nem todas elas, a gente não tira toda a mensagem que é necessário tirar, né? Então, o orgulho atrapalha. A gente quer sempre estar numa posição melhor que o outro, e não é nem, vamos dizer assim, tem que entender as filigranas do orgulho. Às vezes eu sou orgulhoso porque eu simplesmente não aceito a opinião do outro, não aceito a argumentação do outro. Como não vivi, como eu não tenho a experiência, às vezes não aceito que ele tenha aquela dificuldade. Isso é ser orgulhoso, porque eu acho que eu estou certo sempre. Então eu fico criticando, porque ele não sabe fazer isso, porque ele não sabe falar, mas eu também não sei. Eu não posso não ter a capacidade de fazer aquilo, mas eu não tenho outras capacidades também. Então espera aí, será que eu sou melhor que ele? Será que a dificuldade dele é maior ou é menor que a minha? Quem sou eu para julgar isso? Quem sou eu para dizer que ele, com a personalidade e as vivências de outras vidas, hoje tem uma capacidade que é melhor ou pior que a minha? Eu não tenho essa visão. Quem tem essa visão é Deus, né? Então, nós não entendemos. Você veja bem como é que funciona, né? A gente não entende que o outro às vezes está com uma dificuldade e está tendo uma oportunidade de melhorar isso, um conflito, uma falta, e ele está tendo essa oportunidade e está vivendo ela e está tentando aprender, mas a gente já não considera isso. O nosso orgulho já condena a pessoa e coloca ela como se ela realmente fosse uma pessoa maldosa, atribui uma série de deficiências negativas porque ela não fez errado. Então nós somos, para que a gente entenda isso, a gente tem que se conhecer, né? Jesus nos convida a isso, que a gente se conheça, saiba quais os detalhes que a gente tem, quais as dificuldades, para poder entender o outro, perdoar o outro inclusive. Nós vamos ver que esse conhecer os outros, conhecer a nós mesmos, está muito relacionado com o orgulho. No livro dos Espíritos, o Espírito pergunta qual é o maior impedimento para a nossa evolução, e a resposta, o Kardec que pergunta, e a resposta é o orgulho e o egoísmo. Então, se o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos à nossa evolução, é porque nós ainda temos eles. Se nós não fôssemos orgulhosos, egoístas, se não tivéssemos dificuldades, não estaríamos habitando esse mundo de provas e expiações cheio dos obstáculos. Nós estaríamos já no mundo de regeneração. Porque nós estamos aqui? Nós estamos em missão. A maioria de nós não tem grandes missões, né? A missão é uma missão menor, a missão pessoal, né? Nós que estamos aqui, que conseguimos refletir sobre isso, identificamos que nós temos compromissos, sim. Nós temos pequenas missões e compromissos de levar o Evangelho, temos compromissos de ter um comportamento exemplar diante daqueles que nos cercam, porque nós estamos recebendo conhecimento para isso. Então nós temos a nossa missão, mas nós não somos grandes missionários, como nós sabemos aí que existem mundo afora, que mesmo sendo espíritos de luz, estão aqui conosco sem necessidade de espiar, sem necessidade de se provar, eles estão para nos ajudar. Então, se nós fôssemos assim, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos, é porque nós temos coisas a modificar. Então, e quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente consegue identificar as nossas falhas, mais obrigação a gente tem de compreender o outro, de desculpar o outro pelas coisas que ele faz, porque nós temos esse conhecimento, né? Acho que o espírita, ele tem
essa visão de que nada é por acaso, de que não tem coincidência, né? Que existe uma situação que está ligada a um passado, uma anterioridade, uma milenar, e existe uma programação, um motivo pelo qual aquela situação está ocorrendo, ela tem um objetivo, não é uma coincidência, né? Se você ganha algo, não é uma coincidência, você tem um compromisso com aquilo que você ganhou. Se uma coisa ruim acontece, não é uma coincidência, não aconteceu porque tinha que acontecer, tem um motivo para aquilo ali. Se alguma coisa facilitou a tua vida, tem algum motivo para aquilo ali. Ninguém está aqui de graça, sem nada, sem motivo nenhum, né? Então, e para que a gente aprenda tudo isso, a gente tem que ter essa convivência com as pessoas, porque é nessa convivência entre todos que nós vamos aprendendo e exercitando a nossa mente. Vamos exercitando esse motivo pelo qual nós estamos vivos aqui na Terra. A gente tem que enxergar isso. A visão espírita, felizmente nós estamos nela porque ela mostra isso para a gente. Nós não somos pessoas que podem, que se lamentam, vamos dizer assim. Você perde um ente querido, né? Nesse momento aí de Covid, você perde um ente querido e você se desespera, se suicida porque perdeu o ente querido. O espírita que entende a sua doutrina, ele não pensa assim. Ele sofre, ele passa pela fase do luto, ele sente saudades, cria uma série de problemas para ele às vezes, mas ele sabe que aquilo que aconteceu tem um motivo. Alguma coisa Deus quis dizer e colocou no nosso caminho para que a gente aprenda. Então, essa ideia a gente tem que tirar aquela visão, né, turva de não enxergar essas coisas dentro da doutrina espírita, né? Nós às vezes convivemos com irmãos de sangue nossos, né, realmente irmãos consanguíneos, mas na verdade a gente tem que ver que aqueles que nós convivemos, irmãos de sangue ou não, eles são espíritos. Não são amigos, não é porque é de sangue que é diferenciado. São espíritos que que estão ali presentes na nossa vida, né? Que têm ideias diferentes da nossa, que têm compromissos diferentes do nosso e tem personalidades diferentes, inclusive da nossa, mas tem uma programação reencarnatória. Todos os que convivem com nós têm. E essa programação dele está entrelaçada com a nossa. Então, a família, os companheiros de trabalho, os amigos que a gente convive mais, todos têm uma programação reencarnatória, os seus compromissos, mas estão entrelaçados com o nosso. E não é para um se vingar do outro, não. Não é para um acertar as contas do passado, de coisas erradas com o outro. É para se entender. É a única forma que Emmanuel nos fala, né, de a gente, desse perdão, desse entendimento com o outro, de superar e interromper algo negativo do passado, um mal que foi feito no passado, sem precisar que a pessoa sofra também, né? Então é aquilo, você me matou, eu tenho que te matar agora. Aí você mata ele, aí ele tem que te matar, e isso não tem fim. Aí perguntaram, o Emmanuel respondeu, quando é que isso vai... perguntaram para o Emmanuel, quando é que isso vai acabar então? E o Emmanuel falou isso aí, respondeu isso, vai acabar quando os dois se entenderem e se perdoarem. Aí não precisa mais isso ficar um se vingando do outro. Então esse enxergar isso faz parte do nosso compromisso, né? Porque isso, enxergar essas situações, enxergar que as pessoas que nos cercam
têm esses motivos e que a gente precisa aprender a conviver com eles, significa amar. O amor é assim, esse é o amor. E nós às vezes convivemos, às vezes não, com frequência, a gente convive ao lado das pessoas, de muitas pessoas, que nos ensinam essa convivência, que nos mostram esses caminhos, mas a gente não quer, a gente não concorda, a gente não aceita, a gente não questiona, sabe? Quando alguém fala, faz uma crítica para você, pra gente, a gente no mínimo deve raciocinar, ver se a pessoa tem razão, não simplesmente negar porque não é aquilo que eu penso, não é a forma que eu penso. Nós temos que questionar e ver, por que ela falou isso? De onde ela tirou essa ideia? É um questionamento que a gente faz da veracidade daquilo que ela está falando. E nesse questionamento nós vamos descobrir muitas coisas. Às vezes que ela não tem razão, mas às vezes que ela tem razão, às vezes que ela tem uma parte de razão. E aí é onde nós vamos aprendendo com a convivência. Nós precisamos desses conflitos, Porque ser orgulhoso não ajuda muito. Pelo contrário, atrapalha bastante. Eu não querer perder a minha posição, por exemplo, o meu respeito, a gente não querer perder a autoridade que a gente tem, o status que a gente conseguiu, e muitas vezes essa autoridade, esse status que a gente conseguiu foi de uma forma muito indevida que a gente está lá, mas a gente não quer perder. A gente conseguiu chegar lá através do orgulho, da vaidade, da soberba, e a gente não quer perder aquilo. Por isso a gente não aceita que pessoas que convivem conosco nos falem, nos ensinem e a gente mude os nossos valores e as nossas atitudes. Assim nós somos sempre convidados por Deus a viver aqui na terra, nessa terra, nesse mundo de provas e expiações, em um educandário que se chama família. A família é o maior educandário que a gente tem, porque ali é instituído, é colocado próximo a nós as pessoas que nós mais precisamos, dentro de uma programação que vai fazer com que todos melhorem, um ajudando o outro. Tudo o que nós trazemos, o que nós carregamos, está ali na família, é o grande educandário, E para isso a gente precisa ter o quê? Olha quantas pessoas têm uma cegueira, Porque se a família, isso que quem traz essa demonstração para nós é a doutrina espírita, que mostra que na família estão aqueles que nós precisamos, os que precisamos conviver. E a gente não enxerga que ali dentro a gente tem que perceber o que cada um está fazendo, o lado bom de cada um, para que a gente também se aproveite daquilo e melhore também, Então, essa oportunidade, enxergar a oportunidade que a gente tem de conviver, de caminhar junto com eles, isso é algo importantíssimo. Nós às vezes podemos estar sendo um instrumento, por exemplo, para dificultar a caminhada de alguém deles. Se a gente não colabora, não enxerga que todos têm que se entender ali, nós podemos estar atrapalhando a vida de algum deles. Lembrem-se vocês, quando a mulher adúltera, que tinha as suas dificuldades, tinha os motivos pelo qual ela tinha adulterado, e em vez das pessoas ajudarem-na, foram atirar pedra nela. Isso não ia ajudar ela, estava atrapalhando o caminho dela. Em vez de eles ajudarem, estava atrapalhando o caminho, atirando pedra nela. Jesus é quem foi lá e, com a sua conduta, com suas explicações, mostrou a ela e a todos que não era daquele jeito que se ajudava aquela pessoa que estava sofrendo. Quantos de nós
podemos fazer isso às vezes? Quantos de nós conseguimos fazer isso, de ver alguém numa atitude negativa, ruim, e nós, em vez de condenarmos, de julgarmos, de empurrarmos a pessoa mais para o buraco ainda, a gente for lá resgatar aquela pessoa, ajudar a resgatar a pessoa, como Jesus fez, principalmente na família, né? Que a gente tem mais facilidade. Então é uma coisa que a gente precisa enxergar isso. Para isso a gente tem que tirar essa trave do olho, tem que desmontar a nossa agressividade, a nossa vontade de se vingar das pessoas. O ser humano hoje, ele quer arrasar, acabar com os adversários dele, quer que eles sumam, que eles morram, né? E isso não é a forma como nós precisamos aprender a fazer isso, né? Muitas vezes a gente vive com irmãos, com companheiros que têm as suas dificuldades morais, as suas dificuldades físicas, e que para que a gente possa aprender a lidar com isso, porque faz parte desse mundo, e a gente não aprende, né? E o que impede a gente de olhar para uma pessoa com essa dificuldade é essa trave no orgulho, a trave do orgulho, a trave da vaidade, a trave do egoísmo, que atrapalha a gente entender as situações e a gente já acha ruim, né? A gente tem que pensar que muitos daqueles com quem a gente convive e que a gente não gosta deles, né, que eles nos incomodam, muitos desses, se a gente enxergar bem, olhar bem com essa luz da doutrina espírita e do Evangelho, nós vamos ver que às vezes essa pessoa ou essas pessoas podem ser a maior necessidade do meu espírito. Foi às vezes essas pessoas, essa pessoa que Deus colocou no nosso caminho para a gente evoluir, e a gente não quer ela, a gente não aceita, a gente não entende, a gente julga. Então, isso não é uma questão de enxergar, é uma questão de tirar a venda dos nossos olhos e conseguir enxergar isso. Isso são ensinamentos que nós lemos e estudamos todo dia no Evangelho. O que é o amor? O amor é isso. A gente estuda todo dia, na hora da prova a gente não passa, porque o orgulho fala mais alto do que isso, né? Então, às vezes essas situações são difíceis, mas é justamente o que Deus nos ofereceu para que a gente melhore. Então, o grande estímulo que Deus deu para a gente dar um pulo na educação nossa, na nossa evolução, foi isso: amar a pessoa que a gente não tolera. É difícil? Muito difícil, mas esse é o compromisso nosso. A gente tem que ter essa ideia na mente, por isso que a gente tem que refletir com frequência para poder conseguir fazer isso. Por isso que a gente precisa ter o exemplo, né, participar, por exemplo, das atividades que o centro oferece, de doação, de assistência, porque essas são as mais fáceis. É muito mais fácil a gente doar as coisas, né, do que a gente amar uma pessoa que está próxima a nós e que a gente não tolera. É mais fácil você conseguir uma dúzia de cesta básica do que você fazer isso. Então, mas essa atitude de conseguir as cestas básicas já é um treinamento para que a gente faça algo de maior envergadura, não é? Então a gente tem que parar de olhar para as pessoas com aquele olhar turvo, com a trave no olho, com o olho de malícia, né? Com o olho de crueldade, de condenação, de ciúmes que a gente tem, né? De ser frio, indiferente. A gente tem que mudar o nosso olhar, porque isso não são bons olhos.
Nós vamos lembrar que Jesus olhava para a gente assim? Será que Ele olhava para a gente dessa forma? Com toda essa desconfiança, essa crueldade? Porque nós, na época que Ele veio aqui, éramos muito piores do que agora. E Ele não olhou dessa forma para nós. Ele olhou justamente o que Ele tem nos ensinado hoje. O que Ele deixou ensinado na época, e até hoje a gente tenta fazer. Ele olhou com um olho límpido, uma visão límpida, tentando nos dar uma chance de nós melhorarmos, de a gente modificar, ser melhor. Esse foi o olhar dele, e é isso que a gente tem que fazer com os nossos, com as pessoas que nos cercam, né? Então a gente tem muita oportunidade para tirar essa trave do olho, muitas. A gente tem que saber aproveitar cada uma delas, né? Então nessa passagem aqui, nós vamos tentar fazer das nossas lutas diárias, né, como se fosse um processo, um livro, que a gente se reeduque esse aprendizado de Jesus, que a gente relembre, que a gente aprenda, e sempre pedindo a Ele para que Ele nos fortaleça nisso, porque nós somos muito frágeis, muito fracos, nós somos bem insensíveis, inclusive, né? Precisa pedir para Ele, e a gente ter sempre em mente que o nosso coração precisa ser mais brando. A gente tem que ser mais brando, a gente não perde por ser mais brando, né? Não é porque a gente foi humilhado que nós somos tontos, que nós somos pessoas fracas, que somos ignorantes. Se fosse assim, Jesus foi humilhado tantas vezes e reagiu e saiu por cima, porque a verdade é uma só, né? A verdade é o amor, e ele saiu com o amor. Então, que a gente possa perceber, enxergar a imagem das outras pessoas que nos cercam, o quanto são importantes para nós, mesmo aqueles que não estão no momento nos fazendo rir, nos fazendo aquela felicidade mundana, mesmo aqueles que são os obstáculos da nossa vida, que a gente enxergue ele como pessoas importantes para nós, né? E aproveitar esse tempo que nós temos hoje para isso, para enxergar essas coisas, para que a gente não venha chorar depois, para que a gente não chore amanhã, porque perdeu tempo, porque não realizamos aquilo que deveríamos ter realizado, pelos laços que a gente deveria ter selado com as pessoas e não o fizemos, né? Então, pelos nós que a gente tinha que desatar, os nós dos nossos sentimentos, né? Os sentimentos que a gente tinha que renovar, que deveriam ser melhores. Vamos pensar, tentar enxergar isso, nos esforçar para que não choremos amanhã. A própria pandemia atualmente, né, que é o assunto do dia a dia, ela nos ensina isso, né? Eu vejo muito bem isso. Ela nos ensina a sermos amorosos. Ela está claramente nos ensinando isso, né? Nós sermos fraternos, nós sermos caridosos, pacientes. Ela nos ensina, ela teima, ela persiste para que a gente aprenda a ser isso, né? Disciplinados, né? Olha a disciplina que ela nos impõe, uma disciplina de comportamento, mas que leva a uma disciplina mental também, porque a gente precisa de uma disciplina mental para conseguir ter um comportamento disciplinado. Então ela nos ensina, ela está nos ensinando isso, né? Ela está pedindo que a gente olhe o nosso irmão como um irmão realmente, uma pessoa querida. Quero que a gente faça isso, porque todos estamos sujeitos a ela, independente de classe social, de idade, de seja lá o que for de diferença, né? Não tem superior e inferior para ela.
Então, e olha bem que é o único jeito de a gente se proteger, é protegendo o outro. Se eu protejo o outro, eu tenho menos chance de ser contaminado. Se o outro se protege, ele contamina menos. Então isso é uma fraternidade. Eu tenho que ter esse comportamento e todos têm que ter também. Então vejam que isso de eu ter que cuidar do outro e ele ter que cuidar de mim, é algo que isso está um treinamento para o mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração vai por esse caminho. Então você veja que se eu não estou apto a esse comportamento, como é que eu vou viver no mundo de regeneração? Uma lembrança, né, do mundo de regeneração. Olha, se eu não me cuidar, eu vou transmitir, vou fazer mal para os outros e os outros vão fazer mal para mim. Então eu tenho que me cuidar, eu tenho que ficar em casa. Vocês já imaginaram como é o mundo de regeneração? Você ter que conviver bem com as pessoas, ter que ajudar as pessoas, ter que fazer por elas aquilo que elas podem, aquilo que você gostaria que elas fizessem por você. Viver dessa forma. E hoje está difícil para muitos entenderem que na pandemia precisa viver dessa forma. Está difícil, a gente sabe disso. Mas é um treinamento para o mundo de regeneração. E aí o que está acontecendo? Quem não ajuda, quem não se esforça, acaba adoecendo. E às vezes acaba desencarnando. E vai para um outro mundo. Por quê? Porque não tem condições de viver nesse mundo. Porque se nesse mundo ele não se cuida, acaba adoecendo. Então ele não tem condição de ir aqui, vai acabar indo para outro mundo. Não estou falando que todos que estão desencarnando vão, Isso não é uma coisa que a gente não tem noção de ver quem desencarna e está indo para outro mundo e quem desencarna porque chegou a hora dele e vai voltar aqui ainda, Não dá, não é um julgamento que a gente emite, mas é um raciocínio que a gente faz para quem não quer viver em fraternidade, não quer ajudar um e o outro. Então a pandemia é um ensinamento que Deus está trazendo para nós, para que a gente aprenda já a conviver num mundo de fraternidade, Então que a gente aprenda a ser amoroso uns com os outros, que a gente aprenda na medida do possível isso, inclusive principalmente para que o nosso exemplo sirva para os outros um estímulo para que eles queiram lutar pela vida, que eles possam aprender a ser fraternos com o nosso exemplo. Não é porque todo mundo sai que eu também vou sair. O argumento de que eu não aguento mais, não aguento mais usar máscara, não aguento mais, isso me sufoca, não aguento ficar em casa. Não é por isso, porque os outros fazem, que eu vou fazer. Eu sei o que é para fazer, eu faço do meu jeito. Isso deve servir de estímulo para que as pessoas também façam. Se elas não fizerem, é a responsabilidade delas. Então, na verdade, vamos tentar tirar essa trave do nosso olho para que a gente possa ajudar o outro a enxergar melhor também. Obrigado a todos. Vamos passar para os passes. Chegamos ao final dos trabalhos de hoje, domingo de manhã. Agradecidas somos, Senhor, pela permanência nossa nesta casa, que sempre aqui nós, nesta casa de amor e de luz, a gente vem aqui retemperar as nossas energias. Somos agradecidos a Deus Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, por excelência, aos nossos mentores amigos, aos mentores dessa casa que sempre nos assistem. Nós rogamos as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, para que nós possamos trilhar os caminhos da retidão. Mesmo que os caminhos sejam difíceis, aquele que tem a luz de Jesus brilhando está sempre protegido e nunca se perde pelos caminhos. Então nós te agradecemos pela nossa vinda a esta casa hoje e por todos os dias. Te rogamos, Senhor, mais bênçãos para que nós possamos estar aqui
trabalhando, aprendendo cada vez mais, porque toda vez que nós viemos aqui, nós sempre levamos conosco um dos ensinamentos, mais um pouco dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. A Ti nós somos agradecidos, Pai Criador, a Jesus, nosso mestre amigo, aos mentores da casa, aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, o nosso muito obrigado. A bênção do Pai Criador esteja conosco, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que a Tua paz permaneça em nós. Que assim seja.